Oi, gente, tudo bem com vocês? Se vocês me acompanham e têm o sonho de vir morar aqui na Itália, essa seja uma das perguntas que talvez vocês tenham mais curiosidade. Depois de 10 anos morando aqui na Itália, valeu a pena? E hoje, nesse vídeo, eu quero explicar para vocês, dar o meu veredito real, sem filtros, né? Contando um pouquinho da minha experiência, da minha vida real, como foi a minha adaptação, como foi o meu processo aqui na Itália. Enfim, falando um pouquinho como foi essa vida, né? Esses 10 anos aqui, diferença cultural, casamento, filhos, maternidade, filhos que estão agora na escola, né? Minha filha de 2 anos vai para a creche, minha filha de 4 anos está na escola materna, que é a escola inicial para você ir para a escola obrigatória. Como é crescer filhos em duas culturas diferentes, né? Filhos bilíngues. Como foi a minha adaptação? Como foi que eu senti, né, essa saudade de casa que todo mundo pergunta? Como é que eu me sinto hoje em relação à minha vida, né? Se eu me sinto que eu pertenço a esse país ou se eu me sinto ainda estrangeira aqui, morando aqui na Itália depois de 10 anos e tendo feito todo esse processo de integração, né? Porque eu construí a minha vida aqui. Então, um vídeo mais desabafo, contando um pouquinho da minha história? Sim, gente. Então, se você gosta desse tipo de vídeo, se inscreve aqui no meu canal para não perder nenhum outro vídeo. Hoje eu vou deixar a Eudânia profissional um pouquinho de lado, eu vou contar um pouquinho da minha história. E eu quero que esse vídeo seja um desabafo, mas também um alerta para você que sonha em vir morar aqui na Itália, porque muita gente fala dos processos burocráticos, eu também falo muito dos processos burocráticos, mas a gente também precisa cuidar da parte sentimental, da parte emocional, da parte psicológica. E nesse vídeo eu vou contar um pouquinho como foi que eu consegui lidar com todas as emoções, né, do primeiro ano aqui morando aqui na Itália, do processo de integração, de cultural, viver longe da família. Então esse vídeo é para você sentar, né, uma conversa entre amigos. Senta e escuta esse vídeo se você quiser escutar ou quando você estiver fazendo as suas coisas por aí, né, lavando a sua louça, estendendo o seu bucato, né, que é estendendo as suas roupas ou escrevendo as suas coisas, enfim, o que você estiver fazendo, escuta esse vídeo com tranquilidade, porque é um desabafo, é uma ajuda para você que sonha em vir morar aqui na Itália ou em qualquer outro país. Isso serve para qualquer outro país, porque experiência sempre ajuda as outras pessoas. Não é só de processo burocrático, mas a gente precisa cuidar da parte psicológica e emocional também, quando a gente imigra para um outro país, e foi com essa intenção que eu quis gravar esse vídeo de hoje. Então, se você gosta desse tipo de vídeo, fica aqui que eu quero contar um pouquinho qual é o meu veredito depois de 10 anos morando aqui na Itália. Bom, gente, então vamos lá que eu quero dar o meu veredito aqui para vocês depois de 10 anos morando aqui na Itália. Para você que não me conhece, muito prazer, eu sou Eudânia Costa, eu moro aqui na Itália desde 2016. Eu vim aqui com visto de turismo, fiquei legal, depois eu voltei para o Brasil, corri atrás do meu visto de estudo, estudei aqui na Itália, me formei durante a pandemia, gente, casei também durante a pandemia, tive a minha primeira filha durante a pandemia, porque problema é um pouco para mim, né, bobeira, eu tenho que buscar todos os problemas do mundo. E tenho 2 filhas, né? Sou formada, tenho a minha empresa que hoje ajuda outros brasileiros a fazer esse processo com tranquilidade. Mas hoje eu não vim falar de trabalho, eu vim falar da minha experiência, da minha adaptação, como foi esse processo aqui na Itália, como foi viver tudo isso nesses 10 anos. E eu espero ajudar vocês também que têm sonho de vir morar aqui na Itália com informações, né, emocionais, né, falando um pouco da minha experiência, cuidando assim um pouquinho do psicológico, porque a gente vem aqui, fala muito da burocracia, eu inclusive falo muito da burocracia, mas a gente precisa também cuidar da parte emocional, porque os problemas que a gente tem no Brasil, eu aprendi isso na prática, os problemas que a gente tem no Brasil, eles não deixam de existir quando a gente vem morar em outro país. E esse vídeo de hoje é para falar um pouquinho dessa parte emocional, essa parte sentimental, essa parte psicológica que a gente tem que enfrentar quando a gente chega aqui na Itália. Então eu vou falar da minha cultura, da adaptação, de casamento, de filho, de como é que funciona o dia a dia, né, vivendo cercado de italianos sem contato com muitos brasileiros, porque eu tenho pouquíssimos amigos brasileiros que moram aqui perto de mim, né, que a gente se vê não com tanta frequência, e toda a minha família está no Brasil, não tenho nenhum outro parente aqui na Itália.
E eu quero contar isso para vocês aqui nesse vídeo de hoje. Então senta aí que lá vem a história, né? E eu quero começar falando para você que tem o sonho de vir morar aqui na Itália, que a gente olha, né, muitas redes sociais, né, e a gente vê as fotos aqui da Itália, é a Fontana di Trevi, é o Coliseu, é a Torre de Pisa, é Florença, né? Então a gente, uau, a vida na Itália, tal, tal, tal. Gente, aquela vida de turismo. Quando a gente vem morar aqui na Itália é muito diferente, a gente tem que esquecer aquela realidade, porque depois, né, quando você vem com turismo, para você conhecer a Itália, depois de 20 dias, 30 dias, enfim, eu não sei quanto tempo vocês passaram aqui, a gente volta para o Brasil e lá a gente tem o nosso trabalho, a nossa rede de apoio, a nossa família, os nossos amigos, aquele barzinho da esquina que a gente vai beber a nossa cervejinha, tem aquela padaria onde a gente compra o nosso pão de queijo, tem a nossa fruta da estação que a gente já sabe quando chega no mercado. Enfim, tem toda a nossa vivência cotidiana. Tem o caminho que a gente faz para ir trabalhar, que a gente já conhece até de olhos fechados. E aqui, quando a gente chega aqui na Itália, a gente é um pouco infantilizado, vamos dizer assim, porque a gente está naquela fase, né, que você está caminhando com suas próprias pernas, sem a ajuda de ninguém, ou com ajuda, mas um pouco limitada se você já tem alguém que você conhece aqui. Mas aquela conversa que a gente tem com a pessoa quando ela mora aqui e a gente chega é completamente diferente do cotidiano. E eu posso falar isso porque eu vivi isso na pele. Então, eu conversava com uma pessoa que me ajudou, né, no primeiro momento a vir aqui para a Itália, e a conversa era de um jeito quando a gente conversava no telefone para mim vir para cá, né? E quando eu estava morando com essa pessoa é completamente diferente. Então, tem essa parte também da frustração, das expectativas que a gente cria, que é uma responsabilidade nossa, mas que ocorre muito quando a gente chega. Então, só voltando aqui, a fase do turismo ela é completamente diferente quando você está morando aqui na Itália, porque você está se adaptando, né? E se você vem legalmente, que não foi o meu caso, nesse primeiro momento, além de você estar conhecendo essa nova você, né, que está aqui na Itália, imigrante, com todas as limitações, longe da sua família, da sua rede de apoio, do seu ambiente que você conhece, você está lidando com vários processos burocráticos, o permisso de estudior, né, a terceira sanitária, o código fiscal, e no comune, registrar a sua residência, se você está procurando emprego, tentar se inserir no mercado de trabalho, e aí você fala, poxa, lá no Brasil eu tinha toda a minha bagagem, a minha experiência de não sei quantos anos profissionais, e aí você chega aqui e você não é ninguém. Não desvalorizando, né, toda a sua história, você não chega aqui zerado, mas para muitos locais, aquilo que você tem de experiência no Brasil, às vezes não serve aqui para a Itália. E isso ocorreu comigo, eu falo porque ocorreu comigo, eu tinha minha experiência, eu tinha meus anos de trabalho no Brasil que eu consegui com muito esforço, me empenhando muito. E quando eu cheguei aqui, gente, eu tive que abrir mão daquela profissão que eu tinha lá no Brasil, que eu construí de anos e anos e fui limpar a casa, eu fui cuidar de criança, fui cuidar de idoso. Então eu zerei tudo realmente, eu tive que recomeçar do zero e aquilo foi muito frustrante, mas eu era consciente, né? Mas aí eu não tinha vivido ainda na pele, porque eu comecei a fazer trabalhos que eu nunca tinha feito no Brasil. E aquilo para mim foi muito um passo para trás, sabe? Mas foi um momento assim que eu me senti mais forte, porque eu falei assim, eu vou conseguir, eu vou melhorar, né? E eu vou crescer. Então essa parte infantilizada, ela existe porque você está aprendendo a falar, você está aprendendo a lidar com burocracia, você depende das outras pessoas para fazer praticamente tudo, porque você não conhece o processo, você não conhece a lei, você não consegue se locomover sozinho, então é como criança. Mas também tem aquela parte bonita que é o deslumbre, é o novo, é o conhecer. É você olhar lugares que você só tinha visto até no momento nas redes sociais ou nos filmes e falar, nossa, eu estou nesse local. Então, é aquele deslumbre de criança que está fazendo as grandes descobertas. E esse é o primeiro ano aqui na Itália. E foi assim que eu vivi. Cheio de frustrações, né? Porque eu tive que recomeçar do zero. Muitas coisas que eu pensei que ia ser mais fácil, não foi tão fácil assim. Mas com deslumbre de estar conquistando aquelas coisas que eu sempre sonhei e que parecia impossível quando eu morava no Brasil. E aí começa o segundo ano e aí você tá mais confiante, arrisco a dizer, né, que você fala já, consegue dar dicas para outras pessoas, você consegue se comunicar melhor. Eu quero até fazer uma ressalva, no primeiro ano, gente, quando eu cheguei aqui na Itália,
Eu não falava nada de italiano. E aí eu já comecei a trabalhar legalmente, né, sem contrato de trabalho, porque eu não era tutelada, porque eu não tinha documento. E aí uma vez eu me perdi, gente, muito assim, voada que eu era, né? Me perdi, né, porque eu tinha que ir para um trabalho, limpar a casa de uma senhora, e eu errei o endereço. E olha que os endereços aqui na Itália são muito fáceis. Tem o nome da rua e o número da casa. E na caixa de correio das casas, ela tem o nome da pessoa com sobrenome. Eu até me assustei muito quando eu cheguei aqui na Itália, porque eu pensei, gente, se tem um stalker que sabe mais ou menos a zona onde você mora, fica muito fácil para ele encontrar a sua casa. Mas aqui na Itália funciona assim e funciona há anos, então. E aí eu não consegui encontrar o endereço dessa senhora. E aí eu fui num tabacaio, que é um local onde você compra cigarro, onde você paga conta, né, boleto, e onde você coloca também recarga de celular, se você quiser, ou compra a recarga. E aí eu entrei nesse local e eu não conseguia falar italiano perfeitamente, né? Eu conseguia comunicar alguma coisa, mas muito mal. E aí eu entrei e comecei a gesticular, falando que eu queria colocar uma recarga no meu celular e indicava para o celular e olhava para a pessoa e a pessoa via a minha angústia de não conseguir comunicar. E aí naquela loucura eu peguei e falei assim, nossa, não tem ninguém que fala português aqui falando italiano isso. E não conseguia falar que queria uma recarga para o meu celular. E aí o senhor me olhou, né, muito com a cara muito fechada, muito com aquela área de superioridade, falou, não, querida, nós estamos aqui na Itália você fala italiano. E aquele foi um soco no estômago, porque eu falei assim, gente, ele tem razão, eu tô na Itália, eu tenho que falar italiano. Só que eu saí muito frustrada. E ele pegou e olhou para mim e falou assim, eu posso colocar a sua ricarica no tuo cellulare? Tipo assim, a mesma coisa quase em português, ele já tinha entendido. Mas ele quis mostrar para mim que eu tinha que aprender italiano. E foi aquele primeiro momento que eu falei assim, gente, eu tenho que melhorar. E a partir daquele momento eu melhorei sim meu italiano, eu comecei a me empenhar, eu fazia tudo para mim poder melhorar esse italiano. E aí comecei, né, como eu estava falando para vocês, o segundo ano em que foi ano de preparação, porque eu decidi voltar para o Brasil e correr atrás do meu visto. E eu me sentia já confiante, porque eu seguia e eu fui no Comune para saber todos os documentos que eu ia precisar, eu fui na universidade que eu queria estudar, pesquisar, né, e eu conseguia me comunicar mais ou menos sobre aquilo que eu queria fazer. E foi começando a fluir e eu comecei a ver uma luz no fim do túnel, porque eu morava aqui na Itália, eu queria continuar morando aqui na Itália, mas eu não podia continuar do jeito que eu estava. Então foi aquele período que eu voltei para o Brasil, corri atrás do meu visto e voltei aqui para a Itália. E quando eu voltei aqui para a Itália, eu me sentia muito confiante, que eu já ajudava outras pessoas, né, que queriam fazer esse processo. Então, muita gente me perguntava, pessoas assim do meu ciclo, né, porque eu morava com brasileiros, então assim, a nossa comunidade, essas informações giram muito. E muita gente entrava em contato comigo, como é que você fez? E aí eu falava, muito contente, porque eu estava ajudando outras pessoas e eu sentia a dor daquelas pessoas e falava, eu já passei por isso, eu não quero que elas passem, então eu vou ajudar sim, no que eu puder, me manda mensagem, quando eu puder eu te respondo. Enfim, eu comecei esse processo e eu aprendi muito rápido o italiano, tanto é que eu passei no teste de ingresso da minha universidade, né, que era a prova escrita, oral, e eu fiquei muito feliz, e as coisas começaram a andar. E aí eu comecei a dizer, nossa, eu consigo construir alguma coisa aqui nesse país. E aí veio aquele sentimento de pertencimento. Não é que aqui é a minha casa, deixando bem claro aqui para os haters, não é que a Itália, eu me sinto italiana, apesar que daqui a alguns meses eu vou ter a minha cidadania italiana. Eu sou brasileira, morando aqui na Itália, mas eu me sinto que eu faço parte da comunidade, porque eu construí uma vida aqui na Itália, são 10 anos de história, onde eu conquistei coisas que, por exemplo, eu nunca tinha conseguido conquistar no Brasil, como a minha formatura, né? Porque eu comecei a fazer meu curso, mas eu trabalhava muito, mudava de um local para outro, e eu nunca consegui me formar no Brasil. E aqui eu consegui. Eu trabalhava como empregada lá no Brasil, e hoje eu tenho a minha empresa, então foi outra coisa que eu conquistei aqui na Itália. Eu me casei, construí minha família, tenho 2 filhos, então eu me sinto que faço parte desse país. Mas assim, falando claro, eu moro aqui, eu sinto que eu faço parte desse país, mas a minha casa vai ser sempre o Brasil. E aí eu quero falar um pouquinho como foi esse momento, né, de transição
em que eu conseguia já me comunicar, conseguia viver a vida aqui da Itália, me adaptar, fazer amizades com outros italianos, porque eu comecei a universidade e foi assim, um mundo se abriu. Eu vi que tinha muitas outras pessoas na minha mesma situação, porque outra coisa é você conviver com brasileiros que estão aqui há anos, que já estão dentro do processo, né? Que tem cidadania, que tem permesso de soggiorno, que falam perfeitamente italiano, que tem a vida aqui na Itália, que nem lembram mais do Brasil, assim, no senso de voltar a morar no Brasil. E outra coisa é você conviver com imigrantes de outras nacionalidades até, que acabaram de chegar e estão vivendo toda aquela euforia que você está vivendo naquele momento. Então, na universidade, eu conheci chinês, japonês, peruviano, chileno, boliviano, argentino. Eu conheci muita gente de outras nacionalidades e foi assim um momento de encontrar pessoas, né, que estavam vivendo aquele processo que eu estava vivendo e abriu um mundo para mim, aquele momento da universidade. E eu amava, porque eu fui muito acolhida, né? Eu fiz amizades com italianos que eu consigo conservar até hoje. E eu fico muito feliz dessas amizades, porque são amizades sinceras, são pessoas que eu amo, que eu adoro, que me ajudaram também muito nesse processo de universidade, porque a gente lê muita coisa na internet, a gente vê muita coisa, mas nada como vivenciar aquele cotidiano, aquele dia a dia. E os meus amigos, com as experiências dele, né, de italiano, vivendo aqui no sistema escolar italiano, universitário, me davam muitas informações, me ajudavam, me davam feedback. Teve uma amiga minha que, hoje ela mora na Rússia, italiana, que ela me dava aula de chinês, porque ela conseguia, né, fazer as traduções do chinês para o italiano perfeitamente, coisa que eu não conseguia fazer, e ela me ajudava muito. Então, tipo assim, eu me senti muito acolhida por vários italianos. Diferente de muitas pessoas, porque muitas pessoas falam, os italianos são frios, os italianos não gostam de fazer amizades, eles não consideram os latinos, enfim, mas a minha experiência foi completamente diferente e abriu um mundo para mim e eu me senti muito acolhida. E aí eu já tinha o meu namorado, também italiano, e ele me ajudou muito, me deu muito suporte. E aí eu comecei a entender o que é a cultura italiana, conviver com italianos, ver realmente como é que funcionava essa vida, essa dolce vita italiana. Brincadeira, não era a dolce vita, mas eu tendo acesso a italianos mesmo, veramente, sem ser pessoas que foram naturalizadas, né? Eu consegui entender um pouquinho mais da cultura, como é que eles se comportam, o jeito deles se inserir, né? De conversar, enfim, a vida do italiano. Convivendo com o meu namorado e os amigos dele, porque até nesse momento eu não conhecia a família dele, e com meus amigos italianos. E se abriu um mundo para mim, né, de entender essa Itália, né, que todo mundo fala, a tradição italiana, a cultura, a comida, né? A gente viajava sempre que eu podia, então a gente ia para outras cidades italianas, e aí a gente vivia toda essa adaptação. Foi esse momento que eu consegui me inserir realmente na cultura italiana e entender como é que é a dolce vita italiana. E logo depois ele me pediu em casamento, a gente foi pro Brasil, depois que ele me pediu em casamento... Ah, não, minto, a gente foi primeiro pro Brasil, porque ele conheceu toda a minha família, né? E depois que ele me pediu em casamento. E foi muito engraçada a história que, quando meu marido me pediu em casamento, porque... Eu podia fazer um outro vídeo, mas eu vou contar aqui rapidinho pra vocês como foi. A gente já namorava há algum tempo, a gente morava junto, e aí eu acho que a gente ia completar 2 anos de namoro, acho que sim, não tô lembrada agora. E aí a gente ia sair pra comemorar, e eu já pensando que ele ia me pedir em casamento, ou acho que era 3 anos que a gente tava morando junto. E aí a gente saiu, né, pra poder comemorar esse aniversário, e eu pensei, nossa, a gente já falava de casar e tal, de ter uma vida juntos, de ter filhos. E eu falei assim, nossa, é o momento ideal, 3 anos de namoro. Ele falou, se arruma que a gente vai sair. Quando chegou lá, ele não me pediu em casamento. Gente, eu tava tudo preparada, eu fiz a unha perfeita, arrumei o cabelo, usei uma roupa super, né, bonita e tal. Eu me preparei tudo para esse pedido e esse pedido não veio. E eu, ai meu Deus, o que aconteceu? Esse pedido nunca vai vir. E eu tinha criado a expectativa, porque a gente já falava em casamento. E aí eu fiquei muito mal, que a gente nem terminou de jantar. Eu pedi pra ir embora, porque eu fiquei com dor de cabeça, fiquei estressada, não sei o que me deu. Voltei pra casa.
Passou alguns dias, né? Algumas semanas. Aí meu marido sonhou que eu ia largar ele, olha só. E aí ele pegou e chegou pra mim e falou assim: Nossa, eu sonhei que eu ia te perder, né? Que você ia me largar, que você ia embora. E aí eu falei assim: Por quê? Aí eu falei assim: Não sei, me veio esse medo de te perder. E aí ele, nesse período, tinha tido um casal, né? Um rapaz que ele tinha entrado no lago, aqui em qualquer parte da Itália, que não lembro onde. E aí ele tinha saído debaixo de uma ponte com vidro, assim, né? Parecia uma história de filme. Com um cartaz pedindo para essa namorada dele em casamento, né? Só que aí quando ele foi voltar, ele não subiu mais, ele não conseguiu e morreu afogado. E aí ele pegou e me contou dessa história que ele tinha visto. Aí eu peguei brincando pra ele e falei assim: Nossa, quando você for me pedir em casamento, não precisa fazer tudo isso, não precisa morrer pra me pedir em casamento. Pede e basta. Aí ele pegou e olhou pra mim: Então casa comigo? Aí eu: Não se pede em casamento assim. Cadê a aliança? Tem que pedir casamento com aliança. Aí ele foi no quarto, no nosso quarto, pegou essa aliança e me pediu em casamento. Gente, e aí lágrimas, eu chorei, foi um momento muito emocionante pra mim, porque a gente já planejava, né, o nosso casamento. E aí foi depois, né, depois desse pedido, a gente começou a planejar tudo e veio o nosso casamento e foi no meio da pandemia. Gente, a gente já estava com tudo marcado, tudo planejado, eu tinha comprado passagem para os meus parentes vir, né, para o nosso casamento. E aí foi no meio da pandemia e a gente teve que desmarcar. Eu ia casar em maio, depois a gente casou em setembro do mesmo ano, né? Com nenhum dos meus parentes aqui, foi um momento muito triste. E aí voltou daquele primeiro momento que eu tava aqui sozinha, que eu cheguei, que eu não tinha apoio, que eu sentia falta da minha família. Mesmo que no Brasil eu já morava longe dos meus parentes e eu pensava, né, que aquele primeiro momento aqui na Itália eu não ia sentir falta. E, gente, eu senti muita falta da minha família, muito mesmo. Eu falei: Nossa, se eu tivesse alguém aqui para me abraçar, nos momentos de dificuldades, até no momento de alegria também. Eu pensava: Nossa, eu queria compartilhar isso com alguém que eu amo, com alguém que eu gosto. E não tinha ninguém. E aí, quando eu casei, foi a mesma sensação. E eu senti aquele vazio de estar aqui. Lógico que eu tinha meus amigos da universidade, tinha as minhas amigas que eu fiz aqui na Itália, brasileiras, né? Que me entendiam. Inclusive, uma das minhas melhores amigas, foi ela que fez a minha maquiagem, foi muito emocionante. E naquele momento, né, da pandemia, sem ninguém da minha família, eu falei assim: Gente, eu tô sempre sozinha. E essa é um pouco a realidade do imigrante quando você chega no outro país. Você tem rodeado de pessoas, mas você tá longe das pessoas que você ama, das pessoas que você compartilhou a vida e você sente aquele vazio. Foi isso que eu senti no meu casamento. Eu tava muito feliz, era um momento muito importante da minha vida, mas eu sentia aquele vazio, mas eu também sentia que eu tava começando uma nova história, entrando em uma outra família, criando a minha família. Então era um misto de emoções, né? E casei no meio da pandemia, né? Assim, no meio da pandemia não, foi naquele momento em que um pouquinho se tranquilizou, inclusive a gente casou na igreja. Vou deixar até uma fotinha aqui pra vocês. E depois a gente fez uma festa, né? Numa vila aqui, que é tipo uma mansão, que tem vista pro lago, porque a gente mora aqui, né? O cenário é o Lago Maggiore. E a maior parte das pessoas eram os parentes do meu marido e meus amigos da universidade e alguns amigos que eu fiz aqui na Itália, que são brasileiros, pouquíssimas pessoas. E uma coisa curiosa do meu casamento, gente, é que a gente tava: Nossa, restrição, a gente vai estar lá na festa, mas ninguém vai se abraçar, nada de beijo, nada de muita festa, já vai fazer o almoço, né? Porque foi um almoço, teve um aperitivo, depois o almoço. Isso foi até de noite, né? E eu falei assim: Nossa, todo mundo um longe do outro, vamos seguir o protocolo. Gente, 5 minutos depois, todo mundo tava bebendo, todo mundo tava dançando, todo mundo tava se abraçando. Então, protocolo zero. Graças a Deus, não morreu ninguém na minha festa, depois da minha festa, nem passou a pandemia, ninguém morreu em decorrência do meu casamento. Lógico que a gente fez a festa, porque aqui na Itália eles liberavam, né, até uma certa quantidade de pessoas ter esses pequenos eventos. E a gente aproveitou para fazer. Mas como tinha muitos idosos na minha festa, a gente ficou com muito medo. Mas graças a Deus não ocorreu nada. E aí logo depois eu fiquei grávida e a minha primeira filha, a Maria Vitória, ela nasceu durante a pandemia.
E aí aquilo de novo do vazio de estar aqui sozinha, sem ter o apoio da minha família ou da minha mãe, né? Foi muito difícil, porque também eu já estava inserida aqui na Itália, mas como era ter um filho? Como é que é o sistema de saúde italiano? Como é que eu ia fazer? E o parto? E o médico? Ele ia entender? E no meu momento de angústia, assim, não tem ninguém para conversar em português, pessoas que estavam vivendo a mesma situação que eu. Então era muita dúvida. Minha filha nasceu prematura, que foi um outro grande problema, né? Porque a minha bolsa estourou e aí só depois de 3 dias que eles fizeram parto. E aí eu fiquei com muito, muito, muito medo. E aí uma pessoa, um parente meu do Brasil, falou assim, 3 dias não pode a criança ficar na barriga da mãe, essa criança vai morrer. Falou desse jeito pra mim, eu fiquei desesperada, porque era a minha primeira filha, toda a minha expectativa, vivendo aquilo na pandemia, sem apoio das pessoas da minha família, e ainda escutei isso de um parente, e assim, eu desabei. Foi muito difícil, mas graças a Deus minha filha nasceu sana, né, prematura, mas nasceu sana, sem nenhum problema, não teve que ir para incubadora. A gente ficou um pouquinho mais no hospital porque ela precisou ter cuidados especiais, né, cuidados que uma criança prematura tem que ter, mas não teve nenhum problema sério e depois a gente veio para casa tudo tranquilo. E aí eu tive em casa minha filha, sem a ajuda de ninguém, né, sem um apoio. Às vezes eu pensava assim, se tivesse alguém para mim ficar com a neném para mim tomar um banho, porque meu marido voltou a trabalhar, né? Os meus sogros são muito idosos, então eles não conseguiam me dar essa mão que eu precisava. E aí, gente, criar uma filha sem ajuda, sem parentes, sem rede de apoio. E graças a Deus ocorreu tudo bem. Minha filha tá aqui, sana e salva. Tem 4 anos, agora vai completar 5 anos em janeiro. Eu já tenho a minha segunda filha também. Levei ela pro Brasil para ela conhecer a nossa família, quando ela estava com 2 anos. E foi um momento muito importante, porque ela ainda hoje lembra, então a gente ia para os bosques, né, e tal. E lá a gente tinha uma cobra que foi muito pertinho dela, mas não aconteceu nada. E ela conta essa história assim como fosse uma aventura, porque a gente ficou repetindo essa história e ela tem essa memória um pouco desse período que a gente teve no Brasil. E foi lá que eu engravidei a segunda vez, e aí voltei, né, já grávida, passei muito mal na viagem, inclusive. E aí tive minha segunda filha, e aí eu já estava com experiência, eu já sabia como funcionavam os hospitais, eu já sabia como é que ia ser o parto e tal. E foi assim, aquele momento que você sente que você pertence, que você já consegue se comunicar, que você sabe como é que é o processo, porque na primeira experiência é realmente muito difícil. E minhas filhas começaram a frequentar as escolas, né? Hoje uma está na creche, a outra está na escola materna, que é a escola antes da escola de óbrigo, obrigatória, né? E a gente tem a nossa vida e esses foram passando os anos, isso são já 10 anos que eu moro aqui na Itália. E o que eu queria falar para vocês desses 10 anos? Bom, eu quero falar para vocês, gente, que cada história é única, né? Que cada experiência é única, que o que eu vivi aqui na Itália vai ser muito diferente, talvez parecido, né? Daquilo que você vai viver aqui na Itália, mas existe a burocracia, existe a lentidão, existe a dificuldade de comunicação, existe a busca para se inserir no mercado de trabalho, existe todos esses problemas, mas existe a Itália que é vasta, com várias oportunidades, lugares belíssimos para você conhecer, pessoas muito boas que vão te acolher, que vão te receber, assim como aconteceu comigo. Tem pessoas também que não vão te ajudar e tá tudo bem, faz parte do processo. Aqui eu construí muitas coisas, né? Então é muito suspeito para mim falar, porque eu me formei, eu estudei, eu tive minhas 2 filhas, eu me casei, eu tenho a minha família, eu tenho a minha empresa. Eu ajudo outros brasileiros hoje a fazer esse processo de imigração. A adaptação cultural, ela foi um pouquinho complicada, né? Mas é para todo mundo, porque eu vivo principalmente numa realidade onde eu tenho mais contatos com italianos do que com brasileiros, porque tem muita gente que faz o contrário. Mora aqui na Itália, mas tem mais contato com brasileiros do que com italianos. No meu caso, o meu ciclo de amizade existe brasileiro sim, mas no meu dia a dia eu só tenho contato com italianos. E também tenho a parte do meu trabalho que é com brasileiros, mas são brasileiros que estão vivendo outra realidade, que estão vindo aqui para a Itália, que estão ainda no Brasil, que estão no processo de imigração. Então, o que eu quero contar para vocês é que o meu veredito é positivo, porque
A Itália tem vários defeitos, tem muitas coisas que precisam melhorar, mas eu não posso negar que aqui eu tive oportunidades únicas para construir uma vida, para construir uma profissão. E eu fui buscando essas oportunidades, eu fui lutando, não foi nada de presente. Como eles dizem, não foi niente regalato. Eu conquistei essas coisas. E eu fico muito feliz, porque eu saí uma jovem mulher do Brasil, né? E hoje eu sou uma mulher madura, né? Com outras experiências, com minha família, com os meus filhos, que consigo lidar com várias situações que talvez se eu tivesse continuado no Brasil seriam totalmente diferentes. Eu me tirei da minha zona de conforto, né? Porque eu já tinha uma carreira no Brasil, eu estava concluindo a minha formação, não tinha concluído, mas eu estava concluindo a minha formação no Brasil, tinha muitas dificuldades, então vim para cá em busca dessas oportunidades de melhoria. Eu quero dizer que a Itália me acolheu, me deu oportunidades que eu fui atrás e busquei também, mas que eu me tornei uma versão melhor de mim mesma aqui na Itália. Então, eu quero dizer para vocês que eu aconselho você vir aqui para a Itália, mas sempre voltando à Eudânia profissional aqui, preparação, planejamento, sem confiar muito nas outras pessoas, porque o processo ele pode ser complicado quando você coloca a sua vida na mão de outras pessoas, mas que a Itália não é um sonho, é um planejamento estratégico. Quando você faz isso com planejamento estratégico, é muito possível você realizar esse sonho de vir morar aqui na Itália, construir a sua história, recomeçar do zero, assim como eu recomecei. Ou não só recomeçar do zero, você pode se inserir no mercado de trabalho, trabalhar na sua área. Para mim não foi fácil, eu não consegui, mas isso não quer dizer que você não vá conseguir, né? Com planejamento é possível. Eu também vim sem planejamento, eu fiz muita coisa errada. Então esse meu vídeo também é um alerta para falar para vocês que quando você não faz as coisas do modo correto, você se frustra mais, né? E pode ocorrer situações mais difíceis, mas com planejamento tudo funciona. Então, gente, o meu veredito depois de 10 anos é que se você quer sair do Brasil para fugir dos seus problemas, não vai dar certo. Mas se você está pensando em migrar para um outro país porque você quer uma nova versão de você mesmo, você quer crescer, você quer transformar, você quer melhorar, é possível sim, porque o meu sonho de vir morar aqui na Itália se transformou em realidade e hoje eu tenho a minha vida aqui. Então, aquele sonho do recomeço se transformou em realidade e hoje eu estou vivendo ele plenamente aqui na Itália. Eu espero que vocês tenham gostado, o vídeo ficou muito longo, deixa o seu gostei, comenta aqui embaixo em que fase vocês estão aqui na Itália, se está planejando lá no Brasil, se você está nessa fase inicial, se você já sente parte desse país ou em que fase você está. E eu espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!